Saudações matemática. Olá pessoal do canal Matemática Grosso Modo. O vídeo de hoje eu vou resolver questões de integrais duplas aí da disciplina de cálculo 2, que envolve regiões aí para a gente calcular. Antes de a gente começar, quero dizer que quem precisar, pessoal, de resolução de lista e assessoria com aulas, na descrição do vídeo tem um WhatsApp que você pode estar entrando em contato comigo. E eu posso estar dando esse suporte e você vai estar me ajudando aí a contribuir com a produção do canal também, tá ok? Faço orçamento aí bem em conta, então quem tiver dificuldades e necessidade pode chamar. Vamos lá. Então aqui é do livro James Stewart, tá? Do volume 2, calcular a integral dupla. Peguei ali 3 exercícios que tem lá no livro para a gente resolver hoje. Vou tentar descomplicar um pouquinho mais essa parte de integrais duplas, envolvendo regiões. Essa parte, às vezes, o aluno tem muita dificuldade. E eu dividi um pouco aqui alguns passos importantes quando você for resolver esse tipo de questões aqui. Tá? Tem integral dupla, tem uma região limitada por umas expressões, ou por triângulo, ou por vértices. Então, vai estar definido na questão aí cada uma. Tipo, a 17, por exemplo, é limitada por y igual a 0, y igual a x quadrado, x igual a 1. Aí tem integral dupla ali de x cosseno de y dA. Como calcular? Tá? Primeiro passo é como fica a região de integração no gráfico, tem que se preocupar. Tá? Então, todas essas informações que vem adicionada aqui, geram um gráfico. Então, como é que fica essa região aqui? Então, você vai precisar desenhar mesmo, fazer o esboço gráfico direitinho, não pode estar nada errado no desenho, que com o desenho tu vai conseguir identificar essa região, tá? Essa região, normalmente, ela assim, como que decora cada gráfico desse? É só treinando mesmo, decorando mesmo ali, cada uma dessas expressões, o que é o gráfico de y igual a 0, o que é o gráfico de y igual a x quadrado, x igual a 1, decora, vai treinando, que vai saindo naturalmente aí na hora das contas, tá? Como fica essa região é a primeira pergunta que você tem que fazer na hora da conta. A segunda pergunta, como fica a variação do x e do y? Então, quando tu tiver o gráfico aqui, quando tu tiver o gráfico resolvido, você vai ter que se perguntar como fica a variação do x. X está variando de onde até onde. Essa aqui é essencial, você conseguir fazer isso, tá? X está variando de onde até onde e o Y também está variando de onde até onde. Essas respostas que você tiver aqui vão ser determinantes para te resolver a tua integral, tá? Então, com o gráfico, tu vai conseguir dizer essas variações, tá? Com o gráfico, tá? E terceira parte é qual é a ordem de integração do dA. O dA ele vai ser trocado por dx dy ou vai ser trocado por dy dx. Isso aqui também, o que vai te responder vai ser o item anterior. Essa ordem de integração é importantíssima, tá? Você só vai conseguir resolver se você acertar direitinho ali a ordem conforme a tua análise, tá? Tem algumas questões que não importa a ordem de integração, mas outras não. Você vai ver que só dá certo, só funciona de uma ordem específica. É uma das duas aqui, tá? Como é integral dupla, tá? Como a gente está trabalhando integrais duplas, esse dA aí só é trocado por dx dy ou dy dx, tá? A não ser que seja integrais com tripla, por exemplo, que é dx, dy, dz, e assim, essas integrais básicas, no geral, né, sempre a gente troca por dx ou dy. E aí depois é partir para a conta. Tá? Então, esses passos anteriores vão ser determinantes. O comentário que eu faço aqui é nessa parte 2 aqui, ó. A parte 2, normalmente você vai analisar, e essas variações, elas podem estar envolvendo os números, pode ser que esse x já esteja variando, por exemplo, assim, de um número 0 até fulano, ou de 1 até ciclano. E o y pode estar variando envolvendo letra, de x a x quadrado, ou de raiz de x até x ao cubo, ou de 2 até x ao cubo. Então, isso aqui pode ser que venha várias formas diferentes, tá? O comentário que eu faço é o seguinte, que, no geral, sempre
quase sempre uma das duas, pelo menos uma das duas, pelo menos, pode ser que as duas estejam, mas pelo menos uma das duas você tem variação numérica. E a outra pode ser que tenha expressões. No geral, isso acontece, tá? Com bastante frequência. E às vezes essa questão de ter onde que tem a variação numérica. Por exemplo, o que é a variação numérica? O x, quando eu escrevo, por exemplo, se for dessa maneira, o x está variando de 1 a 5, então ele tem variação numérica. Então a variação numérica, ela te determina a ordem de integração. Quando tu tiver uma das variáveis tem a variação numérica, isso vai determinar a ordem. Primeiro, tu vai integrar aquela que tem variação com letra, com variável. Você vai integrar primeiro, no caso, se fosse aqui, primeiro dy, e aqui a variação com número, tu integra por último. Tu bota dx por último, porque é a variação com número. Se fosse o contrário, se tivesse, por exemplo, letra aqui e aqui só números, vamos supor, então aí a ordem de integração seria essa. Primeiro tu trabalha o dx, que é onde envolve letra, depois tu trabalha o dy, é onde envolve número. Quando os dois são números, aí quer dizer que depende a ordem. Pode integrar dx, dy ou dy, dx, tá? Então vai depender do exercício aqui, como é que fica essas variações. Mas conforme ela estiver, a ordem vai ser sempre se importar e integrar por último a variação dentro de um número. E aí a gente diz que é variação de intervalo, né? Quando é de número a outro número, é um intervalo. Então a variação de intervalo numérico vai definir a ordem de integração, sempre fica na ordem, por última se integra aquela parte que envolve números, tá? Primeiro envolve as letras, as variáveis. A região de integração são os gráficos mesmo, você vai ter que desenhar no plano cartesiano esses gráficos e vai encontrar sempre alguma coisa assim, se limitando, assim, ó, limitada entre alguma coisa. Isso aqui na hora da questão é importantíssimo, porque quando você fizer esse desenho, você vai conseguir definir a variação de x e y. E aí, depois de definir a variação de x e y, definir a ordem. Quando tiver a ordem, pronto, tu já tem assim todos os itens da receita do bolo, né? Aí tu vai ter que partir para a conta mesmo da integral. Aí tu tem essa prévia aqui em todas as questões. Então, veja aqui, ó, tu tem a integral dupla aqui para resolver. Limitada por. E é nessa parte que vem o passo 1, que é como é que fica o gráfico dessa região. Tá? Porque lembra que quando a integral que tu quer resolver é essa. Tá? Você quer resolver essa integral aqui. Só que eu preciso definir, para resolver essa integral, eu preciso definir se esse dA aqui, ou ele é dx dy, ou ele é dy dx. Eu preciso definir isso para poder resolver a integral. Se eu tiver, depois que eu tiver isso aqui, eu consigo resolver a integral. Essa ordem. Só que também eu preciso dos intervalos de integração. Quando tu colocar aqui, botou dy, vamos supor que é dy dx. Então quer dizer que esse dy se refere a essa integral e esse dx se refere à integral lá de fora. Então, tu vai ter que dizer qual é a variação do y. O y varia de tanto a tanto, e bota aqui em cima e embaixo. E o x varia de tanto a tanto, bota aqui em cima e embaixo. Tá? Então, precisa dessas coisas. Então, para resolver a integral, eu preciso dessas coisas. Só que para encontrar essa ordem e o intervalo, é o que está dizendo aqui. Ó. Eu preciso primeiro ver como fica a região de integração no gráfico. Olhar isso aqui graficamente primeiro. Tá? Então, vamos lá. Pega o plano cartesiano, já que tu está trabalhando aqui com funções do plano cartesiano. Lembre que esse é o eixo x e esse é o eixo y. Tá? Primeiro comentário que eu faço, o eixo x é caracterizado pela equação y igual a zero e o eixo y é caracterizado pela equação x igual a zero. Tá? Então, toda vez que tu vê lá na expressão y igual a zero, isso quer dizer o eixo x. Sempre traduza essa expressão para eixo x. Tá? Se aparecer x igual a zero, traduza isso para eixo y. Tá? Aparece muito essas duas expressões, x igual a zero ou y igual a zero. E aí aparece às vezes outras, tá? Né? Assim, como é que eu vou desenhar o gráfico da y igual a x²? Você vai ter que decorar, simplesmente isso.
Que o x quadrado é aquela parábola que passa pela origem, parece uma rede. Aqui, ó. Então, desenho, tu já sabe que aqui está dizendo a região D é limitada pelo y igual a zero, ou seja, o eixo x é limitado, vê que eu até deixei grosso aqui para você perceber, é limitada pela curva y igual a x quadrado, pela função y igual a x quadrado, e é limitada também pela equação x igual a 1. X igual a 1, quando tiver x igual a alguém, lembra que eu falei que x igual a 0 x igual a 0 é o eixo y, né? Essa x igual a um valor é uma reta paralela ao eixo y também, só que no número que está dizendo, no caso no x igual a 1, vamos supor que 1 está bem aqui. Então tu faz uma reta paralela ao eixo y passando naquele número, no caso x igual a 1, ok? E aí você vai ter esses três gráficos desenhados. D é a região limitada pelos três. É isso que está dizendo a questão. D é limitada pelos três. Então vai existir uma região limitada pelos três, uma região fechada limitada pelos três, ó, que é bem aqui, ó. Está limitada pelos três essa região, percebe? Está limitada pelo eixo x, que é o y igual a 0, está limitada pelo x igual a 1 e está limitada pelo y igual a x quadrado. Essa região é a região D. Tá? A região D é o que está aqui dentro. Essa região. Pronto, a primeira parte feita. Como fica a minha região de integração no gráfico? Tá. Aí você deve estar se perguntando, mas poxa, alguns que estão estudando pouco ou ainda estão desacostumados, como é que eu vou decorar esses gráficos? Então, pessoal, são bem comuns essas expressões aparecerem. Está dando um erro aqui no equipamento. Desculpa. Se fosse x igual a 2, tu ia passar lá no 2, aquela reta paralela ao eixo y. X igual a menos 1, tu ia passar lá no menos 1, a reta paralela ao eixo y. Tá? Aí essas expressões y igual a x quadrado, parece muito. Eu até peguei uma imagem aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, que tem alguns gráficos bem importantes que você tem que decorar mesmo. Y igual a x é essa reta aqui, ó, cortando, fazendo uma simetria aqui entre o primeiro e o terceiro quadrante. O menos x, y igual a menos x aqui, já é como se fosse, né, o outro lado, pegando o segundo e o quarto quadrante. Y igual a A quer dizer que é Y igual a alguém, Y igual a 1, Y igual a 2. Se for Y igual a 1, passa no 1. Se for Y igual a 2, passa no 2. Só que agora é paralelo ao eixo X, ó. Y igual a 0 é o eixo X. Y igual a 1 é paralelo ao eixo X. Y igual a menos 1, Y igual a menos 2. Y igual a X quadrado tá aqui. Y igual a X ao cubo, raiz de X. São as mais comuns que aparecem. Aparecem muito essas aqui. Acho que a menos comum são essas últimas aqui. Essas 4 últimas aqui, elas aparecem pouquíssimas, mas eu botei também. E tem outras que não estão aqui nessa lista, tá? Mas você vai precisar se acostumar a fazer as questões para decorar mesmo o gráfico dessas funções. Na hora tu vai precisar pelo menos do esboço, né? Desse desenhozinho aí mais, um pouco mais simples, porém importantíssimo na hora de fazer a conta, tá? Então, o primeiro passo, ok, eu sei como é que está o gráfico. Segundo passo, como fica a variação do x e do y? Aqui, ó, vai precisar responder isso aqui, ó. Faça isso porque é importantíssimo você não se perder, ok? Como fica a variação do x e do y? Olhando para cá. Como faz isso? Então, vamos lá. Então, isso aqui é tudo, tu está fazendo tudo uma conta separada para poder ter o suporte para resolver a integral. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Só que com a região, tu vai conseguir dizer isso aqui, ó. Então, olha só, preste bem atenção aqui. Eu vou até escrever a região de novo bem aqui, ó. A região limitada, mais ou menos isso aqui, né? Aqui é o x. Aqui o eixo y. Tá ok? Então, vamos lá. Aqui fica bem claro para vocês que eles estão se encontrando na origem, né?
a região tá como se fosse aqui, né, um começo, vamos dizer assim, seria o zero, né? X igual a zero e y igual a zero é o ponto aqui onde se encontram. Só que eles se encontram também, a região tem um ponto de importância, de encontro, é nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui está na direção de que valor no eixo Y, é um item importantíssimo também para responder, talvez. Talvez, às vezes sim, às vezes não, vai depender aqui na hora da análise, tá? Da análise vai ser que vai dizer. Então, eu indico para vocês fazer o seguinte, ó. Deixa essa região aqui interna em branco. O que é variação do x? Dentro dessa região, o x está variando de onde até onde. Então, quando eu sempre boto umas setazinhas para deixar bem clara essa variação. A variação do x ela é desse sentido. Já a variação no y é nesse sentido. Assim, ó. O y, a variação do y é como se fosse uma varredura, como se fosse. Tá? Tu está varrendo. Assim, imagina que essa caneta aqui está representando a varredura. X está varrendo de onde até onde. Então ele está varrendo assim, ó, nesse sentido. Ó, né? Como está a seta ali. Então estava fazendo a varredura, ela sempre faz a varredura no sentido da esquerda para a direita, varrendo da esquerda para a direita. Já o eixo Y está varrendo de baixo para cima, de baixo para cima. Então esses extremos que vou determinar. A varredura do eixo X, que é essa seta que eu botei aqui, ó, começa da esquerda para a direita e o eixo Y de baixo para cima. Tá? E aqui é nessa hora que tem muita dúvida. Tem muita dúvida aqui o aluno na hora que está começando, porque é o seguinte: como é que eu sei que o x pode variar em número e o y varia uma hora em letra? Porque assim, quando você tem um retângulo, olha só, quando você tem um retângulo, fica bem claro aqui isso, um retângulo, nessa hora que você tem um retângulo, vamos supor que aqui fosse 1 e aqui fosse 1. Quando tu varre da esquerda para a direita, tu tá varrendo no eixo x aqui é na direção do zero. Tu tá varrendo desde o zero, todos os pontos estão na direção do zero em x, começando e terminando na direção do 1. Todos os pontos, todos. Quando varre assim. E o y, quando varre de baixo para cima agora, fazer essa varredura aqui, ó, todos estão começando na direção do eixo y, no zero também, e terminando, e terminando na direção do 1 em y. Então, para varrer um retângulo inteiro, a variação seria assim, ó, de 0 até 1 em x, de 0 até 1 em y. Um retângulo sempre a variação é número, 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 quando é retângulo. Só que agora tu não tem retângulo. Se tu, por acaso tu botar aqui 0 a 1 e 0 a 1, porque assim, isso aqui realmente eu não falei quem é esse número é 1. É bem simples de fazer a conta, né? Só substituir aqui. Se tu botar essa expressão aqui, estaria errado porque tu estaria dizendo que tu estava varrendo todo o retângulo. De 0 até 1 aqui, de 0 até 1 lá em cima também. Só que tu não estava varrendo todo o retângulo, tu estava varrendo só até essa curva. Ah, tu só estava varrendo até a curva. Então a gente diz o seguinte, ó, que a gente está varrendo de 0 até 1 em x mesmo, só o x. De 0 até 1, da esquerda para a direita, o x está variando desde o 0 até o 1. Mas o y de baixo para cima, ele está começando no eixo x, ou seja, o y igual a 0 é representado pelo eixo x, lembra? O eixo x é representado pelo y igual a 0. Então, ele está começando aqui no y na direção do 0 e terminando na curva. Mas a curva não é y igual a x quadrado. Então, ele está terminando na expressão x quadrado. Y, ó, veja que está escrito aqui, ó. Y está variando, está sendo maior que zero, tá que a variação inferior é zero, y igual a zero, e a variação superior é x ao quadrado. Ou seja, a limitação superior, melhor dizendo. Está limitado superiormente por x quadrado e limitado inferiormente por zero. Essa varredura de baixo para cima é assim, ó. Tá varrendo de baixo para cima. Começou no zero, mas terminou lá na curva x quadrado. Eu não posso varrer até 1, porque se eu varrer até 1, então eu estou varrendo o retângulo inteiro, mas não é o retângulo, é só essa curva aqui, é só essa região interna abaixo da curva. Então, espero que tenha entendido essa parte, pessoal. Fazer realmente a interpretação gráfica para a variação,
eu acredito que é um dos pontos que as pessoas mais erram. Porque se tu errar aí, tu vai errar todo o resto. Tu vai errar a conta, porque tu vai errar, ou tu vai errar na ordem, ou tu vai errar nas expressões que tu colocar na integral. Tá? Então, talvez aí com mais exemplos, mais exercícios, você vai entendendo essa questão da varredura. Ok? O último passo antes de partir para a conta é qual é a ordem de integração do dA. Seria dx dy ou dy dx. Aí eu até comentei, ó, uma delas às vezes tem número. Então, se uma delas tem números, primeiro tu integra aquela variável aqui que tem letras, depois integra a variável que tem números. Ah, essa é a dica. Então, nesse caso, a ordem de integração é dy dx. Primeiro integra em y, depois em x. Tá? E aí, então, pronto, você tem tudo que precisa para partir para a conta. Como é que é partir para a conta? Agora tu já tem todos os elementos que tu necessitava aqui para fazer a integral. O dA, tu já sabe que a ordem de integração é dy dx. Aí você vem para a substituição das variações. Lembra que essa integral aqui se refere à primeira integral e o dx se refere ao último integral lá de fora. Já vi gente colocando nessa hora de armar aqui, inverter a ordem de colocar os limites aqui de integração. Então, olha só, a variação do y é o que vem na primeira integral. Então, a variação do y vai de 0 a x². Então, 0 é o limite inferior e x² é o superior. Já agora o x varia de 0 a 1. Limite inferior é 0 e superior é 1. Pronto. Tu montou, agora tu vai resolver essa integral aqui. Como é que você resolve essa integral? Tá, como eu já fiz essa conta aqui, pessoal, já vou apagar aqui para ganhar espaço. A gente não vai mais precisar consultar isso aqui agora. Vou ganhar espaço aqui que não ficar tão carregado aqui nosso slide. Tá dando um erro aqui. Pronto. E aí eu vou fazendo a conta aqui para ficar bem entendido aqui passo a passo. Então, isso aqui a gente já fez, tá? Claro que na hora da prova, isso aqui tu não pode apagar, obviamente. Tu deixa lá, normalmente o professor cobra, né? Que venha esses esboços gráficos para representar ali a região. Tá ok? Então, quando tem integral dupla e tu quer resolver ela, lembra que, na verdade, o conceito é de duas integrais mesmo. Tem uma integral de dentro. Aí eu vou até colocar aqui um colchete para deixar claro que tu tem duas integrais. Ó. Tu tem essa integral de dentro aqui para resolver que é em dy e a de fora que é dx. Então, primeiro resolve essa integral de dentro, se preocupa com ela, depois faz a de fora, tá? Às vezes tem gente que usa a estratégia de pegar assim, a integral de dentro e fazer separada, né? No quadradinho ali, e aí depois só joga a resposta para resolver a de fora. Eu não sei, eu acho que eu vou fazer essa daqui nessa estratégia. Separar só a de dentro e me preocupar com ela apenas. Depois eu escrevo a de fora. Isso é legal quando você está começando, porque aí você não confunde as coisas. Ok? Então pronto. Então aqui, pronto. Ficou até aqui, pontando aqui para baixo. A resolução dessa integral vai ficar aqui embaixo. Depois a gente resolve a de fora. Ok. Na hora de tu integrar, a primeira coisa que tu tem que se preocupar é que tu está integrando em que variável? Está integrando em a variável y. Toda vez que tu integrar na variável y, x é tratado como constante. Tá? E aí usa as propriedades integrais. Precisa estar bem nas propriedades integrais aí para resolver. Se tu estiver integrando o contrário, né, em relação a x, aí você trata y como constante. Essa é a grande sacada de resolver as integrais com as integrais duplas, usando aquela ideia de derivadas parciais também, né? Tá derivando numa variável, então a outra é tratada como constante. Ou as outras, né, se for mais de uma. Tá ok? Então, se x é tratado como constante, porque eu estou integrando em y, então eu posso tirar esse x da integral, pelas propriedades integrais, né? A constante sai da integral, fica só a integral de cosseno de y dy. Tá? Não se preocupe com os intervalos agora, tu está só tentando resolver a integral. Então, o x está aqui fora, e aqui dentro tem uma integral que eu sei resolver. A integral do cosseno de y é a integral imediata. Tem que estar bem integrais imediatas. Se não está bem, tem um vídeo do canal que eu falo de integrais imediatas.
tá? Essa integral aqui é tabelada. Quem é que derivando da cosseno? É seno. Ou seja, a integral do cosseno é seno. Tá? Feito isso, tu resolveu a integral, agora tu passa uma barra aqui e coloca os extremos. Vê que os extremos estavam escritos assim, né? Mas que fique claro para você que nessa hora de escrever, não bota só 0x². Você vai botar a variável que você estava trabalhando, y igual a 0, y igual a x². Para ficar bem claro que tu tem que substituir o y por esses elementos. Se aqui fosse x, ia ficar x igual a 0, x igual a fulano. Então, depende sempre daqui, ó, tá integrando em relação a que variável? Em relação a y. Feito isso, né, essa parte, posso até botar aqui um colchete, você precisa, então, fazer o teorema fundamental do cálculo nos ensina, né, como calcula a integral, justamente. A integral é calculada sempre substituindo o superior menos substituição do inferior. Desde o cálculo 1 você faz isso. Só que agora você vai substituir só no y o valor que se pede. Então, vai pegar toda a expressão que está lá, onde tiver y, vai substituir por quem? No caso, x², porque é o de cima só. Toda expressão onde tiver y, substitui o de cima, que no caso é x². Aí o teorema lá diz que é menos, sempre é menos, repete tudo, só que agora é y igual a 0. X seno, agora onde tiver y, bota 0. O que deu isso aqui? Aqui no finalzinho, seno de 0 é 0. X vezes 0, então vai zerar toda essa expressão aqui. E o que sobrou foi x seno de x². Tá ok? Então, tu resolveu a integral de dentro. E o que é legal é que ela só depende de x agora. E é isso que vai acontecer sempre. Se tu estiver integrando só em relação a y, tu vai resolver tudo, vai depender só de x, porque a próxima integral é em relação a x. Então, tem que ficar só a variável da integral que eu estou calculando, porque já é a última integral. Essas integrais definidas, todas elas dão respostas finais. A resposta final é uma resposta numérica. Tá? Então, elas não envolvem no final uma resposta assim, 3 vezes um x ou vezes um y. A resposta final são numéricas mesmo. Então, as variáveis vão sumir todas. Então, nessa hora que só fica em x, já é um indicativo que tu fez tudo certo. Porque a próxima integral que ficou... Então, tu vai pegar tudo isso aqui que estava aqui dentro, ó, e substituir pelo que tu achou. E o resto tu vai repetir, porque é a integral que está faltando calcular. Integral de 0 a 1 de x vezes seno de x² dx. Ok? Pronto. Precisamos integrar apenas essa função aqui. Feito isso aqui, então, fez no quadradinho separado, só para não ganhar espaço também vou apagar. Agora você precisa resolver aquela integral, e você tem que estar bem no cálculo 1, tá? Essa integral aí, ela não é imediata, não dá para calculá-la direto, tem que usar uma das estratégias de integrais, e a estratégia que precisa ser usada aqui é a estratégia de integrais por substituição. Se tu chamar isso aqui de um U, normalmente a gente usa U, né? Se chamar isso aqui de U e substituir, dá para resolver essa integral. E aí, como aqui é cálculo 2, a gente não fica perdendo tempo explicando novamente integrais lá do cálculo 1, né? Então, vamos já usar a estratégia de substituição. x², tu vai chamar de U. A estratégia é essa. Tá? Só que quando tu faz uma troca de variável para U, tu vai ter que trocar S dx para du também, mas não é trocar assim, né, direto, só botar du. Tu precisa ver o que é dx aqui conforme o que tu chamou. Então tem que lembrar que tem que derivar isso aqui. Derivar. E aí, para derivar, a derivada, a gente diz que a derivada é du em relação a dx, né, a notação de derivada. E a derivada de x² é 2x. Ok? Só que eu preciso descobrir quem é dx aqui. Então, tu vai fazer a seguinte conta. Tu vai pegar esse dx que está dividido, vai passar para o outro lado multiplicando. Só que como eu quero dx isolado, eu vou pegar esse 2x que está multiplicando e vou passar dividindo para cá, para o lado do du aqui. Ó. Aí o dx vai ficar sozinho. Ó. Dx ficou isolado. Dx, então, é igual a du sobre 2x. Então, tu conseguiu
saber quem é dx. Na hora de fazer integrais por substituição, sempre é isso. Tu vai ter que saber quem é dx em relação a du. Dx em relação a du é du sobre 2x. Então, tu vai fazer essa troca aqui, ó. Aqui vai ficar, tu vai repetir x, vai repetir seno, só que a parte de dentro tu chamou de u. E o dx, tu já encontrou que dx, para essa substituição, vai gerar du sobre 2x. E aqui que está a mágica da integral por substituição. O fato de ter aparecido esse x aqui e esse não significa nada, porque eles vão se cancelar. Então vai ficar uma integral apenas dependendo de u. É isso que faz dar certo uma integral c por substituição. É quando tu troca a variável e fica só naquela variável nova. E mais, às vezes, normalmente, o que aparece vai ser uma integral imediata, uma integral que dá para resolver. Anteriormente não dava para resolver, mas agora com essa nova variável é uma integral imediata, uma integral resolvível, que dá para a gente resolver com alguma coisa. Só que tem um detalhe. Na hora de tu fazer a integral por substituição, você precisa lembrar que existe a questão dos intervalos, e os intervalos normalmente alteram. Às vezes não, às vezes continuam os mesmos, mas isso vai sempre depender da tua escolha, e sempre vai depender da conta. Lembra que tu chamou u de x²? Então, tu vai precisar verificar. X antes era 0 ou 1. Então, tu vai ter que analisar. Se x for 0, quanto é o u? Se x for 1, quanto é o u? Só substituir aqui, ó. Se x for 0, u vai ser igual a 0 ao quadrado, que é 0. Se x for 1, u vai ser 1 ao quadrado, que é 1. Então, u está realmente variando de 0 a 1 também. Mas aqui é uma coincidência, não é sempre que se mantém a mesma variação. Tá? Sempre substitua na tua escolha que você fez para u e determina o u para cada caso. Agora sim, nós temos esse 2, ele é uma constante, sai, né? Então vai ficar 1 sobre 2, que ele está embaixo, seno de u du de 0 até 1. E essa é uma integral imediata. Integral de seno de u menos cosseno de u. Se não lembra disso, procura aí no canal, tem outro vídeo que eu falo sobre integrais imediatas. Integral do seno é menos cosseno. E aí parte para o teorema, né, da substituição. O teorema do cálculo diz que é só substituir de cima, cosseno de 1, menos o de baixo. Ó, como vai ficar menos, com esse menos aqui, pessoal, desculpa, vai ficar mais, tá? Menos o de baixo. Ou então, se fizer o passo a passo, teria que fazer isso aqui, ó, tá? Mas eu vou ganhar um tempo aqui, ó. Menos com menos vai ficar mais. Cosseno de 0. Ok? Então, substituiu de cima, menos substituiu de baixo depois. Aí eu não escrevi u igual a 1, u igual a 0, porque agora realmente só tem uma variável, mas se quiser escreva u igual a 1, u igual a 0. Cosseno de 0, cuidado, né? Cosseno de 0 não é 0, cosseno de 0 é 1. Tá? Lembra que seno de 0 que é 0. Então a resposta final vai ficar menos cosseno de 1 mais 1. Ok? Provavelmente no livro pode estar escrito 1 menos cosseno de 1, né? A ordem está trocada, né? Só porque o primeiro é positivo, esse é positivo, bota no primeiro, mas é uma soma, não tem problema nenhum. Tá? Então, a resposta final é essa. Vê que cosseno de 1, pessoal, não é um valor conhecido de cosseno, né? Então, é só com a calculadora você vai descobrir o cosseno de 1 aí. Então, você deixa, quando envolve um cosseno não conhecido assim, não é um cosseno ou um seno dos ângulos notáveis ou dos ângulos lá principais, então você deixa apenas ali o valor daquela expressão, cosseno de 1. Tá ok? Então, a primeira questão resolvida. Na segunda questão aqui, primeiro passo, vamos verificar, né, como fica aqui a região limitada lá no gráfico, porque a integral que eu preciso resolver agora é essa, e eu preciso saber a ordem de integração e a limitação. Y igual a x é aquela reta que divide o primeiro e o terceiro quadrante. Função de identidade também conhecida. Y igual a x ao cubo já é aquela curva que faz esse formato aqui de como se fosse duas parábolas, uma apontada para cima aqui nesse primeiro quadrante e outra para baixo, né? Como se fosse a simetria no terceiro quadrante.
E x maior ou igual a zero seria todos os valores de x positivos, inclusive o zero, né? Que é neutro. Então, todos os números positivos e zero. Então, como é que eu posso desenhar isso? Qual é a região limitada por essas três? Porque vê que tem duas regiões fechadas aqui. Tem essa região fechada e essa. Só que na terceira equação aqui, ó, diz que o x ele é maior ou igual que zero. Então, se eu estou pegando os elementos de x positivos, então é apenas essa região aqui, a de limitação. Aquela região lá do outro lado não nos interessa aqui por causa dessa terceira condição que colocou, x positivo, ou igual a zero. Então, é a partir da origem até aqui a região. Tá? Porque tem que ser limitada pelas três. Limitada por... Feita a região, lembra que tem uns pontos de encontro que são importantes sempre. O ponto aqui é zero, e esse outro ponto de encontro aqui, será que vale quanto? Às vezes, lembra que isso aqui é x ao cubo. Para encontrar esses pontos de encontro, de interseção, termo, né, técnico de interseção, você verifica que é onde as funções se encontram. Funções se encontram é onde elas são iguais. A x ao cubo e a x, se você igualar elas duas, você vai ter uma equação e vai descobrir qual é a solução dessa expressão. Para descobrir, eu posso fazer o seguinte, eu posso jogar esse x para cá, ele fica negativo, igual a zero. Eu posso usar aqui uma estratégia bem simples de evidência, que bota o x em evidência e vai sobrar esse termo, né? Tirou o x aqui, sobra x quadrado, tirou o x aqui, sobra 1 negativo. E já que tem uma multiplicação dando zero, então quer dizer, ou esse x é igual a zero, ou essa outra parte da multiplicação é igual a zero. Então, tu já tem uma dos encontros, que é x igual a zero, realmente era uma, no gráfico dá para ver que x igual a zero é onde se encontram, e a outro ponto de interseção é nessa solução dessa equação aqui, ó. E aí você pode jogar o 1 para o outro lado, vai ficar positivo, e aí você teria x igual a mais ou menos raiz de 1. Mais ou menos 1. Então, você encontrou dois pontos de interseção, x igual a 1 e x igual a menos 1. De fato, né, quando você iguala essas duas equações, tem três pontos de encontro, de interseção, aqui, na origem e aqui. Como esse lado não nos interessa, o que vai nos interessar é só aqui, ó. Então, esse 1 aqui realmente é onde eles se encontram, em x igual a 1. O y, já que o x é 1, se tu substituir aqui no lugar do y, vai dar 1 também, ou 1 ao cubo é 1 também, então tá tudo certo aqui na direção do 1 e aqui também 1. Então, esse é o primeiro passo. Como fica a região de integração? O segundo passo é como fica a limitação de x e y, que é isso que vai determinar a ordem e os intervalos. Então, precisa vir para essa parte aqui. Variação do x. O x pode variar aqui nessa expressão de número a número, de 0 a 1. De 0 a 1 é onde está variando. Que é da esquerda para a direita, né? Ó, da esquerda para a direita, numericamente falando, o x começa no 0 e termina 1. Mas o y, ele já tem um aspecto bem diferente aqui, ó. Porque o y você sempre está varrendo de baixo para cima, de baixo para cima. Tá? Então, assim, uma dica que a gente sempre passa, né, nas aulas é que você tem que olhar para a região e perceber que existe uma limitação inferior, que seria a curva, né? A função que limita inferiormente é essa, e a expressão dela é x ao cubo. E existe a limitação superior, que é a curva, no caso, na verdade, é uma reta, y igual a x. Então, a superior fica desse lado e a inferior desse lado. Então, está variando de x ao cubo, né, da função x ao cubo varre até a de cima, que é a y igual a x. E assim tu encontrou a região e encontrou a limitação. E aí você primeiro integra a parte que envolve variável, depois integra a parte que envolve números. Ok? Colocando a ordem de integração, dy varia de x ao cubo até x e x varia de 0 até 1. Pronto, você já armou a integral, fez e a parte final é a conta. Né? Então você já tem a região, já tem a limitação, já tem a ordem de integração. Agora é partir para a conta.
Então, vou apagar aqui para ganhar espaço. Então, nessa hora, volta de novo para a mesma estratégia lá da outra. Primeiro, integra a função de baixo. A função, melhor dizendo, desculpa. A função de dentro. Aqui, no caso, aqui a dy. Depois integra de fora. Depois, então, vai fazendo passo a passo cada uma delas, que para não haver confusão aqui, ó. Vamos calcular a integral de dentro só, que está variando em y. Então, veja. Se está variando em y, você vai tratar x como constante. Como tem uma soma aqui, você vai integrar essa primeira parte, vai quebrar em duas, né? Se fizer passo a passo, seria dessa maneira. Tem gente que não faz passo a passo, tem gente que vai fazendo direto, mas lembra que quando tu quebra essas duas integrais aqui, ó, é melhor fazer passo a passo para ficar bem claro. Temos algumas coisas aqui, ó. Você está integrando em y. Então, x quadrado, x é tratado como constante. Então, x quadrado é constante, sai da integral. 2 é constante, sai da integral. Então, só ficou dy aqui, e aqui só ficou y dy. Então, você já usou aqui duas propriedades de integrais. A soma, a integral da soma, que tu pode quebrar em duas integrais, termo a termo, e a propriedade de que uma constante pode sair da integral. Bom, x ao quadrado estava fora, vou só repetir. Integral de dy é y, também das propriedades. Resolvi a primeira integral. Mais 2. Integral de y, lembre que é y elevado a 1. Pelas propriedades de integrais, não estava vendo isso aqui, desculpa. Vamos voltar de novo aqui, eu não estava vendo essa parte, estava na direção aqui da câmera. Então, ó, voltando. X quadrado estava aqui fora. Repete. Integral de dy é y mais 2. Repete. Integral de y elevado a 1. Propriedades de integrais também. Vai dar y ao quadrado sobre 2. Você não está bem nessas integrais definidas aí, integrais imediatas. Pode ver lá um vídeo lá. Então veja que aqui ficou essa expressão. Só que essa integral ela era definida, né? Lembra que tinha os intervalos aqui, eu não escrevi aqui só para não ficar carregado, mas os intervalos que variam em y, o y variava embaixo de x ao cubo, em cima em x. Então tem que escrever aqui para dizer que tu vai substituir ainda. Onde tem y, tu vai trocar por x. Então vai ficar assim, ó. Até esse 2 com esse 2, bora, a gente pode cancelar, pessoal. Aqui. Aí fica só y ao quadrado. Então, no lugar do y, vai colocar x. Então, vai ficar x ao quadrado. Substitui o de cima. Menos, agora, o de baixo. Abre parênteses, porque esse menos aqui, ele vai ter que ser distribuído. É menos todo mundo. Então, tem que abrir o parênteses. Onde tem y, troca por x ao cubo. Ó. Então, vai ficar x ao quadrado vezes x ao cubo mais... Aí, cuidado aqui, ó. Y é ao quadrado. Então, o y tu vai trocar por x ao cubo, só que o y está ao quadrado. Então, vai ficar x ao cubo ao quadrado. Onde tem y, coloca x ao cubo. Ficou tudo em x, ó, agora. X ao quadrado vezes x. X ao cubo. Mais x quadrado. X quadrado com x ao cubo, na multiplicação, repete a base, soma os expoentes, né? Vai dar menos x a quinta. Como esse menos aqui eu estou já distribuindo com esse, fica negativo. E já vou distribuir com esse aqui também. Esse mais, menos com mais vai dar menos também. Só que agora a potência de potência, repete a base, multiplica os expoentes. X ao cubo, ok? Desculpa, x a sexta. 3 vezes 2, 6. X a sexta. Então ficou assim, ó. Vê que nenhum desses são semelhantes, não dá para operar. A integral de dentro ficou isso. Só que agora tu vai para a integral de fora. A integral de fora é 0 a 1. Aí tu vai botar toda essa expressão. Colocar aqui a expressão que você encontrou. Dx. Porque você só eliminou essa integral de dentro aqui, ó. Essa parte. E aí a integral de fora é em dx e varia de 0 até 1.
ok? Essa conta que eu fiz separada é justamente da integral de dentro, ok? Então, vou apagar aqui para a gente fazer agora a conta final da integral de dentro que sobrou, integral de fora, desculpa, que sobrou de 0 até 1. Aí você vai integrar termo a termo ou faz direto, se você já estiver acostumado, porque você ia quebrar uma integral para cada um, mas como são todas são potência, você pode fazer um pouco direto aqui, ó. X ao cubo é x a quarto sobre 4, x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, x a quinta, x a sexta sobre 6 e x a sétima sobre 7. Vai de 0 até 1. É o teu intervalo de integração. Substituindo x igual a 1, vai ficar 1 a quarta sobre 4, mais 1 ao cubo sobre 3, menos 1 a sexta sobre 6, menos 1 a sétima sobre 7. Quando substituir no zero, ia ficar menos 0 a quarta sobre 4, menos 0 ao cubo sobre 3. Vai trocando sinal, porque é menos, só que menos agora com menos na forma dá mais 0 a sexta sobre 6. Em vez de ser menos aqui, ia ficar mais 0 a sétima sobre 7. Tenha muito cuidado, porque às vezes a gente olha assim, é zero embaixo, vai zerar tudo. É bom escrever para ter certeza, né? Às vezes tem um cosseno lá no meio, um expoente, não vai zerar quando é cosseno, quando é expoente, quando é elevado a zero, tá? Então, mas tem aqui no caso realmente zera tudo, né? Mas que fica bem claro aqui na expressão. E aí nós temos que fica apenas as frações 1/4 mais 1/3 menos 1/6. O MC entre 4, 3 e 6 é 24, né? 24 é comum com todos. 24 dividido por 4 vai dar 6. 6 vezes 1. 24 dividido por 3 vai dar 8. 24 dividido por 6 vai dar 4. 4 vezes 1 é 4. Okay. Tá só conferindo aqui se estava certo, né? Ok. 6 mais 8 dá 14. Né? 14 tira 4. 14 tira 4 dá 10. Tava conferindo aqui de cabeça se tinha uma coisa errada ali antes. Não, tudo certo, eu acho, né? 20, tá. Do 14. Ok. Só que dá para simplificar, dividido por 2, dá 5 sobre 12. Resposta final, então, nessa minha integral aqui, 5 sobre 12. Última, então, a gente tem integral aí da região agora triangular. E aí você tem os vértices. Aí você vai. Primeira parte é o gráfico. De novo, a primeira etapa. Quando tu montar o gráfico dos vértices, melhor dizendo, você vai ter que ficar atento aqui, ó. O ponto 0, 1. Ponto 1, 2, 4, 1. Quando tem um dos zeros, às vezes tem uma confusão. X igual a 0 e y igual a 1. O ponto 0, 1 é esse cara, esse ponto que está em cima do eixo y aqui, ó. 0 em x e 1 em y. Na direção em cima do 1 também, né? O ponto 1, 2, vamos supor que eu usei uma. Deixa eu usar aqui outra. Refazer, porque eu vou usar uma escala menor, já que eu vou precisar dos números. Vou botar o 1 aqui um pouco mais embaixo. Então, o 0, 1 fica aqui. Depois, o ponto 1, 2. 1 em x, 2 em y. Então, o ponto 1, 2 fica bem aqui. Na direção aqui, ó. Então, marca bem os pontos. Ó. Esse é o primeiro ponto. E esse aqui é o segundo. E agora, 4, 1. 4, 1 também aqui na direção do 1. Então, esses três pontos aqui, ó. D é a região limitada pelo triângulo. Triangular, região triangular. Então, quando pega esses 3 pontos e liga, realmente tem um triângulo aqui, ó. Nesse triângulo, você vai perceber que existe a região limitada. Tá aqui, então.
limitada pelos 3. Essa é a região D. Tá, mas agora, como fica a variação do x e a variação do y? O segundo passo é determinar a variação. Aqui já é um pouco diferente, porque olha só, se você colocar que a variação do x é de 1 até 4, ok, x está variando de 1 até 4. X está realmente começando no 1, aqui na direção do 1. Perdão, errei aqui. Se você colocar... se você botar x variando de 1 até 4, bom, continuar o que eu falei, então, vai estar errado por quê? Primeiro que, se tu botar x igual a 1 até 4, a varredura, então, seria a partir daqui, ó, do x igual a 1. Então, muito cuidado, ó. A varredura seria a partir daqui, ó, da esquerda para a direita. A varredura não é apenas a partir do 1, é a partir de lá, daqui, do eixo y, e o eixo y começa no 0. Então, o primeiro erro que teríamos é que não é de 1 até 4. Poderia dizer que o x varia de 0 até 4. O x começa no 0, vai até o 4, ok? Mas e o y? Como é que tu vai varrer o y? Porque, olha só, o y, a varredura é de baixo para cima, né? Então, olha só, e aí nós temos um problema, porque assim, como é que é o limite inferior? Tá, o inferior é esse. E essa parte aqui é caracterizada pela função y igual ao elemento que está na direção, que é o 1. Tá, até teria a tua variação, teu limite, a tua limitação, melhor dizendo, a função limitada inferiormente por y igual a 1. Mas a limitada superiormente ficou com problema, porque uma hora ela é limitada por essa reta aqui e outra hora é limitada por essa reta. Essa reta é uma coisa e essa reta é outra coisa. São duas expressões diferentes. Inclusive, dá para encontrar a equação dessa reta. Vai ser preciso, necessário encontrar a equação dessa reta. E vai ser necessário encontrar a equação dessa reta também. Só que aí são duas retas. Uma hora ela tá limitada pela reta desse lado aqui, né? E outra hora está limitado por essa reta. Então não dá para dizer que ela é limitada apenas por uma, ela está limitada por duas. E é por isso que nessa questão é importante que haja aqui uma, entre aspas, né, grosso modo falando, uma quebra aqui da região em duas partes. Tá? Tem questões que precisam fazer isso. Em dois triângulos, esse triângulo menor e esse triângulo maior. E pelas propriedades integrais, tu pode fazer isso. Tu pode integrar sim de 0 até 1, somado com a integral de 1 até 4. E aí vai ficar bem claro que tu vai ter duas regiões em que a soma dessas integrais gera como se fosse região inteira. Tu vai ter essa integral dentro dessa região aqui, 1, e a região 2. Isso é propriedades integrais, tá? Que você pode fazer isso. Claro que tem algumas condições que precisa acontecer, região fechada, etc. Mas pode tranquilamente fazer isso. Você vai ter que quebrar essa aqui em duas. Tá? Então, a variação que nós teremos é que x e y vão ter duas variações. Tá, isso é uma forma de resolver, tá, pessoal? Se você souber resolver de outra maneira também, não tem problema nenhum. Desde que esteja correto, usando as propriedades. Aí eu indico fazer dessa forma, mas quer dizer que é a única, e nem a que é a mais certa. 0 até 1 é a variação do x. E o y é de baixo para cima. De baixo está variando por y igual a 1, ok. Mas em cima está sendo essa reta. Essa reta 1 aqui, ó. Essa reta 1, tu vai precisar encontrar a equação dela. Ela está tocando no 0, 1 e tocando no 1, 2. Toda a equação da reta é da forma ax mais b. Tu vai precisar encontrar isso aqui. Quem é o a e quem é o b. Encontrar a equação da reta. Quando você encontrar, se a equação for 2x mais 3, então tu coloca aqui 2x mais 3. É a primeira variação. Vamos dar uma pausa aqui nessa parte. Daqui a pouco eu vou ensinar como encontrar a equação da reta. Mas só para não se perder na ideia, a segunda parte aqui da região varia inferiormente por y igual a 1 também. Ah, tá, mas falta o x, né? A segunda parte, o x agora começa no 1. De fato, agora sim, começa no 1, varre no 1 e termina lá no 4. E de baixo para cima, começa aqui embaixo no y igual a 1 e termina nessa reta 2, agora que eu vou chamar de reta 2. A reta 2 agora está dessa maneira, tocando no ponto. O ponto que ela toca aqui, ó, é no ponto 4, 1.
e toca no ponto de cima aqui, 1, 2. Quando você encontrar a equação dessa reta, y igual a fulano de tal, essa expressão que você encontrar vai determinar aqui a última parte da nossa variação. Então, tem duas pendências aqui. Encontrar a equação da reta 1, a equação da reta 2, para a gente determinar a região de integração. Tá? Determinar as limitações de x e y. Tá, eu não vou precisar mais desse desenho aqui. Esse do lado esquerdo aqui vai nos ajudar a resolver o que falta, que é a equação da reta. A equação de cada reta. Então, a equação da reta 1 passa por esses dois pontos. Lembra que o primeiro ponto sempre representa x e o segundo ponto y. Tá? Então, você vai fazer essas contas separadas. Sempre a equação da reta da forma ax mais b. Como passa por esse ponto, então quer dizer que esse ponto satisfaz a equação da reta. E esse ponto também. Então, tu vai ter um sisteminha. Tu vai pegar, substituir x e y do primeiro ponto na equação. Bom, y é 1, então vai ficar 1 igual a vezes o x, que no caso x é 0, mais b. Então, tu fez a primeira substituição do ponto 1. O ponto 2, o x é 1, o y é 2. Então, no lugar do y, coloca 2 e no lugar do x, coloca 1. Isso vai gerar um sistema onde a e b são as variáveis que tu precisa encontrar. Encontrando a e b, tu tem o que a gente precisa, que é a expressão da reta. Então, isso aqui é a reta 1, é gerado por essa equação. Vê que aqui ficou fácil, porque A vezes 0 é 0, ficou B igual a 1, ou 1 igual a B. Então, B já é 1 de cara, bem simples. E aí você pode substituir aqui, ó. A não sabemos quem é ainda, mas o B a gente já sabe que é, que é 1, igual a 2. Essa expressão aqui escrevendo, né? Trocando a ordem dos membros, fica A mais 1, que é B, igual a 2. Ou seja, A então vai ser igual a 1, porque 2 tira 1, dá 1 aqui, né? Então, encontramos a expressão da reta. Y igual a AX mais B. Como é 1 vezes x mais 1, não precisa desse cara aqui. A expressão é y igual a x mais 1. Encontramos a reta 1. Varia, então, em x mais 1 superiormente. Vou deixar como exercício para você encontrar a equação da reta 2 aqui usando o sisteminha. Consegue? Dá uma pausa, então. Então, faz o seguinte, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer, substituir, escrever a equação ax mais b de novo, só que agora para esses dois pontos aqui, ó. Substituir x igual a 1 e y igual a 2, primeiro. Onde tem x, coloca 1, onde tem y, coloca 2. E aqui, mesma coisa para 4, 1, onde sempre cuidado na ordem. O y é 1, x é 4. Y é 1, x é 4. Ok? Aí esse sistema aqui, por exemplo, ele já é um pouquinho diferente. Tu pode fazer pelo método da substituição, pelo método da comparação, porque agora já não é parecido com o de cima, né? Não zerou. Tu pode substituir o valor de, por exemplo, isolar o valor de A e substituir no de baixo, ou pode comparar os dois, fazendo aquela questão de subtração ou soma ou multiplicação por alguém. Eu vou usar a ideia de subtração. Subtrai todo de cima pelo de baixo, dá certo, porque vai eliminar o B aqui, ó. 2 menos 1 dá 1, igual. A menos 4A vai dar menos 3A. B menos B vai dar 0. Sempre na ordem que tu escolheu, de cima menos de baixo, todo mundo. Isolando o A, então, vai dar menos 1/3. Né? Jogando sinal, passando, dividindo. Já tem o valor de A, agora encontrar o valor de B. Só substituir uma das equações, escolhe qualquer uma delas, fica A, que é menos A mais B igual a 2. Aqui eu tenho essa equação aqui, A mais B igual a 2. Então vai ficar menos 1/3 mais B igual a 2. Isolando o valor de B, vai ficar a soma da fração 2 mais 1/3. Multiplicando aqui 3 vezes, fazendo aqui, né, a conta das duas somas, vai dar 6 mais 1, 7 sobre 3. Então, encontramos a função
Da próxima. A, Y é igual a x mais b. Então, essa é a expressão que entra aqui, ó. Encontrei a variação das regiões. Essa conta aqui, então, feita no papel, obviamente. Vou apagar aqui para ganhar espaço. Aí nós vamos agora para a integral de fato. Partiu para a conta e finaliza aqui o vídeo nessa conta já, dessa última integral. Qual é a ordem de integração? Você vai olhar ali onde é que tem número, onde tem variável. Veja. Lembra que a gente primeiro que você vai precisar quebrar essa integral em duas. Essa integral dupla. Você vai ter que fazer da região 1. Lembra que a gente quebrou em duas integrais aqui? Da região 1 mais a integral da região 2. É como se fosse separar D1, D2, as regiões. Só que você vai já substituindo, óbvio, aqui na verdade eu ia botar DA, desculpa. Botei DY, mas eu pensei em DA e escrevi Y. DA, DA, região 1, região 2. Só que a gente já vai fazer um pouquinho direto. A primeira região, o X varia em número e Y em letra. Então, primeiro integra Y, que letra, depois números. Então, a letra Y, as variáveis de Y é de 1 embaixo até X mais 1 em cima. Tá aqui, né? E X varia de 0 até 1. A segunda região também, né, é a ordem dy, que é letra, depois x. Só que dy, o y varia de 1 até menos 1/3 de x mais 7/3. E o x varia de 1 até 4. Tá ok? Então pronto, você tem agora só que resolver as integrais, calcular, definir direitinho. Eu vou deixar como exercício, já que o vídeo está longo, para vocês fazerem, finalizar essa conta. Dá um trabalhinho, mas dá para a gente resolver. Eu vejo você já tem todos os elementos. Essa parte de conta envolve muito mais as propriedades lá vi de cálculo 1 ali, que vocês trabalham. Estou finalizando cada uma dessas integrais, você consegue chegar na resposta final. Lembra que primeiro resolve a integral de dentro aqui, ó, y ao quadrado, vai dar y ao cubo sobre 3. Aí quando fizer y ao cubo sobre 3, vai substituir o de cima primeiro. Depois vai fazer menos. Aí substituir o de baixo, aí vai dar isso aqui. Aí depois isso que vai ser integrado de 0 a 1. Então tem que fazer todos os passos aí como exercício. Tá? Mesma coisa aqui, vai integrar y ao quadrado, vai dar y ao cubo sobre 3, aí vai substituir o de cima. Vai dar um trabalhar um pouco essa questão, mas tem que fazer. E aí depois, menos o de baixo, aí vai dar 1 sobre 3 também. Só que aí ainda tem a integral de 1 até 4, né? A última integral em relação a x. Quando você chegar nessa hora aqui, se tiver na dúvida na hora de resolver, o que eu indico para vocês é expande. Uma das formas de fazer é expandindo esse elemento aqui, ó. Antes de calcular a integral, resolve o que é x mais 1 ao cubo. Isso aqui é x ao cubo mais 3x quadrado mais 1. Eu acho que é isso, né? Então, ó, expande isso aqui. Não, acho que faltou um elemento aqui. Mas expandir isso aí é uma das formas de fazer também, passo a passo. Lembrar que é x mais 1 vezes x mais 1 vezes x mais 1. Ou lembrar que é x mais 1 ao quadrado vezes x mais 1. E aí o quadrado do primeiro mais 2 vezes primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. E aí vai distribuir.
Ah, então aí você distribuindo cada um desses, por isso que é bem trabalhosa essa questão, porque você vai distribuir, vai dar um elemento um pouco extenso, né? Tudo isso ainda está dividido por 3, e aí depois vai partir para a resolução da integral. Aí aqui também, mesma coisa. Tá? Nesse caso aqui, tem até uma estratégia, que você quiser não trabalhar com as frações aí que estão podem estar atrapalhando a sua conta, ficando mais cansativa. Então, uma das estratégias é você tirar esse 3, escrever assim, ó. Só que todo ele está elevado ao cubo. Então, tu vai levar ao cubo 1/3. Então, vai ficar, quando tu leva ao cubo, vai dar 27 aqui embaixo. E esse aqui é o cubo. Então, você só vai trabalhar o cubo dessa expressão. O 1/3 que estava aqui embaixo, esses 3 aqui, vão sair. E vai ficar sobre 27. É uma estratégia. E depois faz o cubo, expande o cubo. Aí sim vai encontrar a expressão toda. Depois integra tudo. Então, talvez seja aí umas 2 folhas de conta. Mas espero que o vídeo de hoje tenha ajudado vocês a trabalhar esse tipo de questões, usando sempre esses passos, tendo esses cuidados. Primeira, região de integração. Segundo, variação do y, e vai determinar a ordem, e aí sim tu vai para a conta. Tá ok, pessoal? Então, bom estudo a todos. Não esquece de dar uma curtida e comentar aí. Se alguém chegou na resposta final da 19, bota aí qual seria a resposta nos comentários. Tá? Bom estudo a todos, pessoal. Até mais.